Meu nome é Tayana, sou acadêmica de Direito na Unisul Tubarão e estou cursando o 7º semestre. Doutor José Paulo, sabemos que a tecnologia trouxe muitas facilidades para a área jurídica, mas na sua opinião, existe algum aspecto que era melhor antes da digitalização de direito? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tayane, eu acredito que antes nós tínhamos algumas questões que eram melhores, como hoje temos questões tecnológicas que são melhores do que antes, evidentemente. O que a gente tinha antes era um contato pessoal mais aprofundado. Isso era importante tanto para o juiz quanto para os advogados, porque a gente conseguia trabalhar as questões de fato, né? De uma forma um pouco mais pessoal e aprofundada. E aí, dentro do processo civil, por exemplo, que é onde eu atuo, na busca da verdade, não só formal, mas real, isso era importante. Hoje a tecnologia afasta um pouco as pessoas e muitas vezes isso se sujeita a algumas situações fraudulentas, talvez. Certo. Que memórias ou curiosidades você tem dessa época que marcaram sua prática profissional? Tem muita coisa. Ontem, quando eu li as perguntas, eu fiquei pensando, por exemplo, quando eu passei na prova da OAB, em 2001, né, eu estava contando esses dias em sala e ficaram admirados os alunos, porque eu falei, não, quando eu passei na prova, eu fui ali comprar um jornal para ver o resultado, e alguém me falou, no jornal? Eu falei, o resultado só saía no Diário Catarinense impresso, porque não existia jornal online, né? Isso já em 2001, né? Então, essa é uma questão que é curioso, né? A gente não tinha celular, já tinha mais alguns celulares assim, mas eram muito Difícil acesso. arcaicos, né? Não tinha internet, não tinha nada. Certo. Muito obrigada. Me chamo Luana, sou acadêmica de Direito da 10ª fase. Doutor José Paulo, o que você acha que os novos profissionais deveriam aprender com a geração que vivenciou a era analógica? Olha só, né? Acho que o formato de estudo, né? Eu acho que hoje a gente tem a tecnologia, isso ajuda muito na forma de estudar, de aprofundar certos assuntos e tal. Mas eu acredito que naquela época eu acredito até porque havia uma certa dificuldade, né? A gente não tinha uma internet tão rápida e também disponível a todo mundo. Então nós buscávamos muitos livros. E o estudo nos livros e também, inclusive, escrever, né? Eu estava falando na sala também esses dias que tudo que a gente escreve, tudo que a gente estuda escrevendo, jamais se esquece. Eu acho que isso é uma coisa que a gente devia, mesmo com toda a tecnologia disponível, era permanecer escrevendo, lendo e escrevendo. E como eram os prazos, os protocolos e o acesso aos processos, como, por exemplo, as filas no fórum? Era tudo físico, né? Não existia processo eletrônico, lógico. E eu peguei bastante tempo disso, inclusive como estagiário. Eu fui, em 1998, eu fui estagiário do Escritório Modelo de Advocacia, que era o EMA, né? Era aqui na Unisul, lá na frente, no Bloco Sede. Eu participei da mudança em 99, que foi para a Casa da Cidadania, lá no centro. E fui estagiário até 2000, e aí em 2001 eu me formei. E era tudo, né? Nós, quando ia pegar processo no fórum, por exemplo, muita gente, muitos advogados iam com carrinho, né? Vários, né? Porque tinha uma grande quantidade de processos para pegar numa determinada vara civil, vara criminal, enfim. Era uma dificuldade, muitos processos tu não podia tirar cargo, os prazos eram comuns às vezes, então tu tinha que olhar o processo no balcão. Eu peguei uma época até um pouco mais antiga que não tinha como tu tirar foto, inclusive, não existia máquina digital. Então a gente tinha que escrever, anotar as coisas quando tu não podia tirar do balcão, né? Os prazos, ou pegar o processo e ir até a OAB e tirar cópia daquilo que tu queria e o processo volta para o juízo.
Como é que a gente contava os prazos? Eu também estava lembrando disso ontem à noite. Eu trabalhei em alguns escritórios e muitos tinham essa prática, que era, os prazos vinham, o Diário de Justiça hoje é o Diário Eletrônico Nacional, lá do CNJ, né? Tudo é interligado. Naquela época a gente tinha que assinar um jornal, o jornal vinha para a comarca do interior, que Tubarão é considerado comarca do interior, vinha só 2 vezes por semana. Então, tu pegava aquele jornal impresso, procurava o teu nome do advogado, achava a publicação que tinha o teu nome, porque os prazos começam a contar da publicação, né? Na forma lá do artigo 224 do CPC, exclui o dia do início, exclui o final. Na época era contado não em dias úteis, como é hoje, mas era corrido, contava final de semana, feriado, tudo. Então, tu recortava a publicação com o teu nome, era o que eu fazia, por exemplo, e colava numa folha de sulfite. E embaixo eu contava o prazo e anotava o prazo. Era tudo à mão. Aí depois um indivíduo inventou publicações online. Quando as publicações começaram a ser via... Mas era em PDF ainda, né? O tribunal jogava a publicação em PDF. Então, do mesmo jeito, tu tinha que ler, né? Tu tinha que baixar o PDF e ler no site do... Aí o indivíduo fez esse algoritmo, que hoje até meu filho faz, né? Então, ele fez isso e a publicações online foi o que mais vendeu em Santa Catarina, né? A gente assinava, eu lembro que era baratinho, R$20, ele lia as publicações para ti e te dava, né, o prazo. Petições, né? Eu me recordo que a gente, às vezes, quando tinha prazo, assim, em cima da hora, né? Quando eu trabalhei ali no escritório do Maurício, do Fábio, era muito comum, a gente colocava um estagiário na porta do fórum, um ficava na porta do escritório e a gente imprimia a peça, tinha que assinar, era impressa, agravo, recurso, que era muito urgente, e aí o fórum fechava às 7, então a gente saía de carro, correndo, entregava na porta para quem estava esperando, saía, ia até o fórum, o estagiário entrava e protocolizava, tinha uma maquininha, botava a petição ali, ela carimbava, te dava a tua via e tu ia embora. Era assim o prazo. Tá bom, obrigada. Me chamo Laura, sou estudante de Direito da Unisul e estou cursando a 7ª fase. Doutor José Paulo, na época em que você estudou e começou a atuar sem o acesso à internet, como que eram feitas as pesquisas, a jurisprudência e as doutrinas? Eu pesquisava muito. Também, ontem eu estava pensando nisso e recordei assim que era muito comum. Eu tirava 1 hora por dia e ia para a biblioteca, aqui da Unisul, né? Eu ia todos os dias, 1 hora por dia. Às vezes eu ia no final da aula, eu estudava de manhã, ou então mais no finalzinho da tarde eu trabalhava, então à noitezinha eu ia também, tirava uns 40 minutos e tal. Jurisprudência eu pesquisava nas RTs, na revista dos tribunais, né? Ou na jurisprudência catarinense, era um compilado de jurisprudência que vinha, era um livro, né? Uhum. A Unisul ela assinava tanto a RT quanto a jurisprudência catarinense. A jurisprudência catarinense era um livro com a jurisprudência do mês, sobre N assuntos. Sim. Civil, penal, processo, enfim, comercial. Então, todo mês vinha esse volume, a Unisul assinava, então era ali que eu gostava de pesquisar. Era um livro, uma capa verde, uma capa fininha, jurisprudência catarinense. Deve ter até hoje na biblioteca. Como a Unisul assinava tanto a jurisprudência catarinense, RT, ela assinava o compilado de jurisprudência, só que daí era semestral do STF, do STJ. Eu pesquisava muito ali, muito mesmo. Usava bastante, assim. Certo. E para você, quais são as vantagens e desvantagens da prática digital em comparação com a analógica? A vantagem hoje digital é que, logicamente, a gente acha temos acesso a todo tipo de informação, né? Não só nacional, mas mundial. Hoje eu consigo acessar um Código Civil alemão comentado em português, se eu quiser, né, me basear em algum tipo de doutrina internacional para poder fazer um trabalho monográfico, uma coisa assim, e eu consigo traduzida, enfim, ter um acesso ilimitado, né? Qual o problema?
é como as pessoas fazem com essa informação, o que elas fazem com essa informação. Muitas vezes, o que eu vejo do acadêmico é chegar só até um certo ponto. Né? Por exemplo, se tu jogar hoje no ChatGPT, no Gemini ou qualquer coisa, procure jurisprudência sobre teoria da aparência. Ele vai achar, mas se você não souber aquilo que tu está procurando, tu vai acabar incorrendo em erro. Né? Se pegar a primeira coisa que ele te der, porque ele faz um compilado de informações conforme o algoritmo, né? E eu acho que a desvantagem é que talvez nós, eu me incluo nisso, nós não aprendemos como aprofundar as pesquisas, o conhecimento, como isso se faz. Por isso que eu ainda alterno, né? Eu ainda leio material impresso ou até no computador, mais livros, né? Porque eu não fico totalmente dependente da tecnologia, principalmente das inteligências artificiais, né? Sim. Utilizo, são belas ferramentas, inclusive para resumo de processo. Hoje a gente sabe que o nosso tribunal usa para, né, resume o processo para proferir a sentença, mas daí ali tem toda uma ação humana que só o cérebro humano consegue decifrar. Certo, muito isso? Obrigada. O meu nome é Débora, acadêmica da Unisul em Direito, 6ª fase. Como era o trabalho jurídico antes da digitalização? Bom dia, Débora. Meu nome é Marcos, sou advogado já há 17 anos e acompanhei bastante essa transição, né? Era muito trabalho de balcão, né? Eu fiz estágio durante toda a faculdade, né? E vivia no fórum. E depois que passei a advogar também, isso já era 2008, a gente tinha algumas demandas que hoje em dia, na época, tinha que ser sair do escritório para ir até o fórum. Então, essa parte de protocolo de ações, de petições, era um trabalho onde a gente diariamente estava no fórum, acompanhando, conversando com o juiz, encontrando outros colegas advogados, que hoje em dia, não que não existe mais, mas diminuiu bastante essa demanda. Certo. Como eram os prazos, os protocolos e os acessos aos processos? Exemplo, filas em fórum, carimbos, os processos em carga. Então, interessante assim, né? Logo no início que eu comecei a advogar, eu me deparei com uma situação de distribuir uma carta precatória. E essa carta precatória era São Paulo. Então, o trabalho foi ir até São Paulo, Mojimirim, que era no interior de São Paulo, fazer o protocolo da precatória para fazer a citação da pessoa que a gente queria, né? Hoje em dia, o protocolo de uma precatória é do teu escritório, né? E a carta que vai. Antes, a gente tinha que fazer essa diligência, né? Para poder fazer o processo correr mais rápido, né? Eu costumo falar que muitos, hoje em dia, dos meus clientes sabem quando saiu alguma decisão antes de mim, né? Hoje tem o famoso Jus Brasil aí, que por algum valor, tu assina uma mensalidade, e aí, assim que o processo movimenta no Jus Brasil, ele capta a movimentação e o cliente liga para o escritório. Como é que está meu processo? Vi que saiu alguma coisa. E o advogado, né, só vai ter acesso à informação assim que publicar o prazo, né? Então, hoje em dia, não existe mais carimbo. Antigamente, a gente andava com um caderninho de quando a gente pegava o processo em carga e devolvia o processo em carga. Então, como é que eu comprovava que eu pegava o processo em carga? A pessoa do cartório preenchia os dados e assinava. E quando devolvia, era o meu comprovante que eu estava devolvendo, né? Olha só. Parte às vezes a gente tinha alguma petição urgente para conversar com o juiz. Então, fazia o protocolo dessa petição urgente na distribuição, fazia o acompanhamento dessa petição, subia até o cartório para poder conversar com o juiz, né? Situações que antigamente eram muito comuns,
né? Por isso que o advogado vivia no fórum, né? Hoje em dia, nada mais, assim, claro, né? O advogado ainda consegue conversar com o juiz. Hoje existem os balcão virtual, né? O balcão virtual que tu consegue despachar com o juiz de uma maneira muito prática, né? E isso veio facilitar também, né? Mas a principal diferença era essa, né? Antigamente o advogado vivia no fórum, hoje não tanto, não tanto. É isso. Obrigada. Imagina. Eu sou a Bruna, acadêmica de Direito da Unisul, eu estou na 6ª fase. E eu gostaria de saber quais foram os primeiros sistemas eletrônicos ou ferramentas que começaram a ser utilizados, como o EPROC, Jus Brasil. Então, o SAGE, que era o antigo sistema do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, já é do início da década de 90, né? Eu, quando comecei a advogar, era o SAGE, que era um sistema onde a gente acompanhava a movimentação processual, né? Então, muitas vezes a gente sabia que o processo tinha movimentado, mas não sabia o que tinha movimentado. E é onde o advogado ia para o fórum pegar a carga do processo, né? Então, muitas vezes os prazos se iniciavam, e claro, né? Hoje em dia, com o processo eletrônico, tens acesso, né, a 100% do processo. E antigamente os escritórios costumavam fazer cópias do processo, né? Então, eu sou da época daqueles armários, né, que para cada pastinha de cliente tinha um processo físico, fazia cópia do processo, né? Então, movimentava o processo no SAGE, tu ia até o fórum para pegar o processo em carga, né? Levava para o escritório para fazer a leitura do processo, para fazer o prazo, para levar a petição, para protocolar na distribuição, para chegar, para fazer a juntada no processo. Então, o primeiro sistema que a gente, quando eu comecei a advogar, já foi o SAGE. Eu acredito que a Justiça Federal foi a que deu os primeiros passos do processo eletrônico, né? Do processo eletrônico. Eu acredito que em 2010, 2009, a minha área de atuação é mais área trabalhista. E eu lembro da área trabalhista, 2012, se eu não me engano, ela dá esse primeiro passo da digitalização dos processos, né? Depois, o Tribunal de Justiça começou a migração para o EPROC, acredito que dois anos depois, 2014, 2015, se eu não me engano. Mas ele foi concluir 100% agora em pós-pandemia, 2021, 2020, 2021. Né? Então, eu pude acompanhar essa transformação, né, do processo físico em eletrônico, né? Antigamente a gente tinha o central, o processo ele arquivava e ia para Florianópolis. Sim. Às vezes tu queria surgir alguma demanda que tu precisava desarquivar o processo, fazia petição, pagava a taxinha, vinha do arquivo central o processo físico, né? Então todo um trabalho que hoje em dia não existe mais por conta do processo eletrônico. Vai ter evolução. Vai ter evolução, vai ter evolução. E quais as vantagens e desvantagens da prática digital em comparação com a analógica? Então, vantagem, celeridade, o acesso à informação, ele é rápido, né, demais, transparência, né? Hoje em dia, a informação é na hora, né? Desvantagem, a gente toda semana se depara com golpes na nossa área de atuação, né? Toda semana tem advogado publicando, dizendo que está sendo vítima de golpe. Por quê? Porque o processo é público, né? Alguns ainda mantêm o segredo de justiça, né? Mas a grande maioria dos processos cíveis é público. Então, o golpista ele vai acessar o processo, vai descobrir o advogado, vai descobrir a parte, vai descobrir o telefone da parte e vai fazer contato, e muitos, infelizmente, ainda caem nesse golpe, né? Então, eu acredito que a principal desvantagem é isso que vem acontecendo, né? E a principal vantagem é o advogado, antigamente, veja só, eu na empresa que eu trabalhei, né, ela tinha uma filial num outro estado e as audiências, eles marcavam pauta só dessa empresa, porque eram bastante processos. Então, eram audiências a cada 5 minutos nesse local, né, nesse tribunal regional.
Só que as audiências atrasavam como atrasam hoje em dia, né? É normal isso acontecer. Só que o advogado tinha que ir para o horário da audiência no horário marcado. Se era 8h30, 8h20 o advogado tinha que estar lá. E às vezes a audiência ia começar 9 horas, 9h15, e o advogado tinha que ficar presente, porque se não estivesse lá na hora que começasse a audiência, daria problema. Hoje em dia não. Hoje em dia tu está no teu escritório, fazendo o teu prazo, fazendo tua pesquisa, o teu cliente, se a audiência atrasou, vai estar na sala de espera, de modo que quando faz a chamada da audiência, tu faz a audiência. Então, hoje em dia, o trabalho do advogado melhorou muito com essa parte, né? Mas também uma da desvantagem da audiência, eu entendo também que seja um pouco do sentimento de quem faz a pergunta, né, para a parte, ou com o advogado, ou para a testemunha, né? Eu acho que esse feeling se perdeu um pouco com o processo digital, com as audiências online. Mas faz parte. Meu nome é Clarice, eu estou no 6ª fase de Direito. O que se perdeu e o que se ganhou com a digitalização do direito? O que se perdeu e o que se ganhou? Se ganhou muita agilidade, né? Hoje em dia, o acesso à informação é rápida, né? Antes, quando não tinha o processo digital, a gente tinha informação que o processo movimentava. Então, a gente tinha que sair do escritório, ir no fórum, pegar o processo em carga, chamar o cliente. Muitas vezes, o questionamento que o juiz fazia era para a parte. Então, a gente se perdia muito tempo, às vezes, para cumprir um prazo. Era comum nos escritórios de advocacia pilhas de processo em cima das mesas, né? Por quê? Porque aguardando alguma informação, algum documento. Hoje em dia, com a digitalização, muitos documentos a gente também tem acesso digital. Então, e outra, né? Ferramenta WhatsApp, então a gente conversa com a parte sem necessariamente precisar que ela vá até o escritório. Casos e casos, né? Alguns casos a gente precisa que a parte vá até o escritório, outros a gente consegue despachar pelo próprio WhatsApp. Então, se ganhou muita agilidade, né? E isso facilitou muito a vida do profissional do direito. Certo. Quais conselhos o senhor daria para os novos advogados, os novos juristas? Boa pergunta. O advogado tem que ser diligente sempre. Tem que dominar a técnica, tem que ser responsável, tem que ser ético e tem que entender que a tecnologia está aí para nos ajudar, não para nos substituir. Eu tenho acompanhado essa nova onda, né, de petições prontas e tenho visto isso com muita preocupação, né? Hoje em dia tu consegue cumprir prazos utilizando a inteligência artificial que muitas vezes vai te dar uma informação que não é correta. Então, um advogado ele tem que ser diligente para poder pesquisar aquela fonte, né? Para saber se a jurisprudência que foi colocada realmente condiz com a realidade, se não é nada inventado. Mas eu acredito que a tecnologia está aí para nos ajudar, né? E o recado para os advogados sejam responsáveis e diligentes sempre. Meu nome é Kailane, eu sou acadêmica do 6º semestre do curso de Direito da Unisul. No início da sua carreira, como era conduzida a pesquisa da jurisprudência e doutrina? Era necessário ir à biblioteca consultar livros físicos? Então, nós não tínhamos um sistema tão avançado como tem hoje, né, de busca de jurisprudência, inclusive filtrando por palavras, né? Só tinha isso em tribunais superiores, STJ, STF, não tinha nos estaduais. Então, nós recorríamos muito às mídias impressas, né? As famosas publicações da RT, que é a Revista dos Tribunais, onde eles separavam mais ou menos, assim, por categoria, por assunto, direito civil, direito penal, mas a gente tinha que fazer uma busca manual. São livros muito caros. Alex também publicava, tinha RT e Alex, o laranjinha e o de capinha laranja e o capinha preta. E eles eram muito caros, e eram mensais, e mesmo assim eram julgados selecionados. Então, nem todo escritório tinha condições de bancar o alto custo, né, para manter uma coleção em dia. Então, a gente recorria às bibliotecas locais, às vezes, a Unisul tinha algumas na época,
mas muitas vezes nós tínhamos que recorrer a Florianópolis para usar a biblioteca do tribunal para fotocopiar, porque quando a gente apresenta um recurso, tem que apresentar o julgado na íntegra. E o julgado na íntegra só tinha impresso. Enquanto hoje a gente já imprime o julgado na íntegra, com carimbos, com assinaturas, do próprio site de qualquer tribunal. E como era a rotina do seu trabalho com os processos físicos? De que maneira que eles eram organizados, considerando o volume e a tramitação desses documentos? Então, processo físico, nós tínhamos várias barreiras, né? Uma delas, a questão do horário, porque só podia ter acesso a eles do meio-dia até as 6 ou 7 da noite, né? O buscar, o estar disponível, porque às vezes a gente podia fazer algumas maracutaias do tipo, ou ir lá e pegar o processo e não devolver para o outro não cumprir o prazo. Então, eram várias dificuldades, né? Então, quando a gente estava na posse do processo, dentro do próprio escritório, a gente se organizava em questão de prazo. Então, a gente pegava, contava o prazo direitinho, botava uma etiqueta e ia organizando, né, distribuindo o trabalho entre os advogados, cada um que ia fazer da sua área, e pela ordem de prazo. Mas era toda uma dificuldade. Às vezes a gente não conseguia nem o processo, tinha que ir lá bater cópia. Era uma fila para bater cópia, porque nem celular para bater foto se tinha. Então, quando veio scanner de mão, foi uma revolução para gente. Tinha até uma tarefa, que hoje nem se fala mais, né, que era o advogado que era contratado para fazer cópia. Às vezes um escritório de fora contratava um advogado da cidade para esse advogado ir lá bater cópia e mandar por fax, ou ainda pagar, que era muito caro, para a gente escanear e mandar num arquivo PDF. Então, assim, era tudo muito difícil para o advogado, né, nesse sentido. Obrigada. Eu sou Arthur, acadêmico de Direito do 6º período. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, principalmente sobre a transição para a era digital. Como é que a senhora se recorda que foram os primeiros sistemas de controle processual que os tribunais usavam, que os consultórios de advocacia usavam? Certo, então vamos lá. Eu peguei a fase totalmente manual ainda, que o processo, cada cartório tinha um fichário e cada processo tinha uma ficha daquela de fazer fichamento mesmo, onde eles controlavam onde estava, em que escaninho, estava no gabinete de um, de outro, em carga com o advogado outro, totalmente manual. Peguei o SAGE, que no começo ele tinha a movimentação que aparecia online, então a gente podia ter noção de onde o processo estava sem ir perguntar no fórum. Depois, mas ainda protocolava físico. E depois o ESAGE, que a gente começou a protocolar online. E daí começou a gerar recibo, aquela papelada toda. E daí a migração do ESAGE para o atual EPROC. Eu trabalho só na Justiça Estadual, então assim, eu desconheço os sistemas. A Justiça Federal, eu não lembro se entrou com o EPROC primeiro, ou com o SAGE primeiro, mas enfim, hoje ela está no EPROC também. E daí a trabalhista eu sei que usa outros ramos, mas eu não sei te dizer a evolução. Entendi. Referente a essa agilidade que o processo digital trouxe, a senhora entende que isso traz, por exemplo, uma pressão maior por produtividade? O quanto as pessoas deixam de ser pessoas e se tornam mais números? Isso é bem cruel. Nós tínhamos, dentro desses vários sistemas, por exemplo, quando a gente lia as publicações em jornal de papel, tinha um prazo antes de começar a contar, então era um prazo que a gente tinha para se organizar, né? O próprio EPROC, quando saía a publicação, ainda demorava 10 dias para começar a contar o prazo e agora ele dispara direto, né? Então, assim, o mundo está mais acelerado? Tá. Né? E isso veio para o mundo do processo também. Né? Então, nós não temos mais nenhum prazo de respirar, nem de conseguir contato com o cliente, de solicitar, que a gente tem as dificuldades do próprio cliente, às vezes, em obter os documentos, né? Então, a pressão cada vez maior, porque nós temos prazos muito curtos, né? Tem processos que te dão prazo em ritos do Estatuto da Criança e Adolescente de 24 horas. Então, é praticamente imediato. Isso é bom para o jurisdicionado? Sim. E não, né? Depende de que lado tu tá. Mas, para a gente, como advogado, ele traz um fator de estresse bem alto. Tá? O que eu vejo como dificuldade com a questão da digitalização, não que o papel não tivesse, mas quando a gente pega, a gente tem mais sentidos envolvidos, parece
que a gente consegue dar mais detalhamento. Eu hoje vejo uma dificuldade da questão da despersonalização que o processo eletrônico trouxe. Parece que a gente, assim como a gente faz tudo no automático muitas vezes, né? Manda mensagem para um, para outro, responde outro, e vai pegando um papel, às vezes nem lê, já encaminha para outro. Então, eu vejo que isso acontece, às vezes, tá? Ao ponto de o judiciário não enxergar, não ter, às vezes, o sentimento de ter um ser humano atrás disso tudo. E o choque que muitas vezes a gente, às vezes, entra no automático, eu já me peguei, eu sentindo isso e é um ser humano, né? Às vezes, de ver a imagem, às vezes, do interior da casa da pessoa que está envolvida, dos familiares que estão ali, que eu pego casos extremamente sensíveis de menores, infratores e tudo mais, né? E que às vezes a gente está nessa nossa vida automática e não enxerga. Então eu vejo uma dificuldade bem grande com a questão da digitalização. É legal um ponto que às vezes com essas audiências virtuais, tu consegue enxergar uma realidade que o processo não traz. Como, por exemplo, às vezes tu vê que é uma causa bem humilde, mas tu perde do outro lado, que é a questão da linguagem corporal. Né? Às vezes tu tá vendo, está todo mundo online e tu perde a postura da pessoa, ou às vezes tu não tem a certeza que atrás daquela câmera tem alguém dando informação, ou por uma tela que está por baixo da tela que tu tá vendo no processo tem uma informação. Então, assim, é bom? É. Tudo que é bom, tudo que agiliza, quebra, machuca um pouco a questão da segurança, e que para mim está gerando uma questão de despersonalização que eu ainda não processei. Talvez eu esteja com uma visão meio viciada, mas que eu estou sentindo muito forte hoje. Entendi, muito obrigado. Por nada. Meu nome é Lana, sou acadêmica do curso de Direito na 6ª fase. A minha pergunta é, que tipo de conhecimento a senhora considerava crucial na era analógica, mas que com a vinda da era digital se tornou obsoleto? Então, nós tínhamos uma questão agora, né, da questão da informatização, que tu é obrigada a aprender a mexer com documentos, manipular documentos, imagens, vídeo, conversão de vídeo, porque às vezes cada sistema só aceita, né, tu filma em ponto alguma coisa, ele só aceita em ponto alguma coisa, as extensões, conversões, a própria... Eu vejo, assim, hoje, a questão até da certificação da validade da tua prova digital. Porque eu não tenho, por exemplo, um perito para dizer que aquele vídeo que eu juntei ele é verdadeiro. Eu tenho provas que podem suprir, como, por exemplo, uma ata notarial, né, dos áudios, dos vídeos no WhatsApp, mas é aquilo que eu estou juntando que não veio assim, né? Então, eu tenho umas necessidades hoje de conhecimento que são diferentes. Não quer dizer que hoje eu conheço mais do que lá atrás, mas que são diferentes e que talvez a gente, por ser muito do judiciário, a gente não tenha a noção de como encontrar o pessoal que está circulando essas necessidades, como os peritos, para nos auxiliar. Sim. Na sua visão pessoal, qual foi a mudança mais impactante? Ai, gente, a agilidade. A agilidade e a facilidade, ok, porque era realmente muito difícil, por exemplo, uma pessoa conseguir recorrer para chegar em STJ e STF, até pela dificuldade, até como comentei com a outra colega, de tu conseguir as cópias dos julgados, porque tu precisa de cópia do julgado, tinha que autenticar, né? Gastava, tu tinha que ir lá fazer o xerox do livro e ainda tinha que pagar para um cartório levar o original para autenticar, igual a gente autentica uma folha de documento qualquer. Então, um custo absurdo que hoje, né? Hoje não, desde 2015 o CPC já autoriza que o próprio advogado assuma essa responsabilidade, não precisa pagar. Então, o próprio tribunal já baixa com certificado, vem com aquele documentozinho para a gente certificar, ok? Então, assim, essa agilidade, por um lado, permitiu o acesso à justiça de muita gente que não conseguia. Porém, tem a questão dessa aceleração, que nem sempre... Às vezes ela é vilã na questão da qualidade. Né? Até porque, imagina, pega 3 recursos extraordinários para o mesmo dia, é de enlouquecer. Mas, e para mim hoje, a despersonalização, como eu comentei com o colega. Então, eu vejo o bom, porque quem precisa de resposta rápido está tendo resposta rápido,
né? Sustentação oral digital, audiência virtual, bem interessante. Eu posso ter processo em todos os estados do Brasil, né? Eu posso fazer sustentação oral em Brasília. Olha o custo que o meu cliente teria para deslocar. Então, tem essas vantagens muito interessantes e demanda também da gente uma postura diferenciada, né? Mas que, para mim, hoje a agilidade é fantástica, como bom disso tudo, e a dificuldade para mim hoje é a despersonalização, como fato negativo. Obrigada. Nada. Meu nome é Amanda, eu sou acadêmica de Direito da 7ª fase. Como foi o processo de implantação de sistema eletrônico? O sistema eletrônico ele foi implantado em 98, nós iniciamos com o SAGE. Ele era um sistema que auxiliava na expedição de documentos, né? Então ele era mais como um editor de texto, porque o processo na época era um processo físico, né? Então a gente trabalhava com o sistema no auxílio na tramitação do processo físico. Entendi. E houve algum tipo de resistência a essa mudança? Sim. Como tudo é novo, né? Alguns servidores, sempre na expectativa de ver o processo andar, e com a utilização de um sistema eletrônico, passou-se a ter resistência pela mudança, né? Sim, tudo diferente, né? Tudo diferente, do processo físico para uma ferramenta eletrônica. Entendi. Tá bom, muito obrigada. Bom dia, meu nome é João Antônio Talite Brum, eu sou estudante do 6º semestre de Direito da Unisul. E eu queria saber se o treinamento dos servidores de cartório chegou a mudar muito vindo do processo eletrônico comparado Sim, teve bastante mudança, né? Nós temos no Judiciário a Academia Judicial. Sim. E foram feitos vários cursos, treinamentos, vieram as equipes do Tribunal Presencial para fazer a implantação e para dar as aulas do novo sistema para a gente poder utilizar. Certo, bem interessante. O processo eletrônico ele trouxe muita mudança na rotina do cartório, assim, mudou muito o papel desempenhado? Sim, bastante mudança, né? A maior mudança foi a agilidade, a celeridade, né? Na entrega da prestação jurisdicional. Hoje o processo é muito mais rápido, ágil, então o trabalho é bem mais satisfatório. Certo, muito obrigado. Nada. Bom dia, eu sou Vinícius Alves, aluno da 5ª fase do Direito de Tubarão, Unisul em Tubarão. E a minha primeira pergunta é: quais as vantagens e desvantagens da prática digital? As vantagens, como eu falei, é a agilidade, né? Com o processo digital, o trabalho ele tornou-se muito rápido, né? Antes, para a gente expedir um mandado, a gente demorava para a expedição, mandava para a assinatura, depois ia para as fotocópias, para depois fazer carga do mandado para o oficial de justiça para sair para cumprimento. Hoje não, hoje é tudo mais ágil. A gente já confecciona, a gente mesmo assina, já encaminha pelo sistema para o oficial de justiça e ele já sai para cumprir. Então, a agilidade é enorme, tudo é muito prático. E em relação ao analógico, o que se ganhou e o que se perdeu? O analógico, o que se perdeu muito foi o contato físico, né? Antes os fóruns, as pessoas iam até o fórum, os advogados, então a gente tinha contato físico com as pessoas, a gente conversava diariamente, tinha a amizade que se formava, e hoje o servidor no judiciário e tanto os advogados nos escritórios existe mais um isolamento, né? Não existe a interação entre as pessoas como era feito quando era da existência do processo físico. Havia um entendimento melhor de cada caso, né? Também havia, né? Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Paula, eu sou acadêmica de Direito da 6ª fase. Danilo, quais tarefas consumiam mais tempo durante a fase dos processos manuais? Então, quando a gente trabalhava com processo manual, havia uma grande dificuldade em localizar processo. Então, muitas vezes o cartório parava e ficava uma tarde inteira procurando o processo em arquivo, etc. Isso tomava muito tempo. E na questão do advogado,
o fato dele ter que se deslocar até o fórum, solicitar a carga do processo, ter que consultar o processo no balcão, isso tomava muito tempo do servidor. Certo. E qual dificuldade pessoal tu encontrou durante a adaptação para o processo eletrônico? Então, não foi apenas a minha, né? Foi a dificuldade, acho que de todos os servidores do direito, é a resistência à mudança. A gente estava acostumado durante anos e anos a trabalhar com processo manual. Apesar da burocracia, era um pouco mais simples. E a tecnologia, querendo ou não, ela trouxe muita dúvida, trouxe muita dificuldade de adaptação. Então, essa foi a maior dificuldade para todo mundo, tanto para advogado quanto para servidor. Meu nome é Juan, sou estudante de Direito aqui na Unisul, da sétima fase. Danilo, em quais aspectos assim você notou o ganho de produtividade com os processos digitais? Então, vamos lá. O processo digital, ele não deixou a gente limitado territorialmente, fisicamente. Então, a produtividade ela aumentou no sentido de eu poder trabalhar em outros estados, em outras varas do meu escritório. Por exemplo, eu tenho processo em Alagoas, tenho processo em Pernambuco, tenho processo no Rio Grande do Sul e eu consigo trabalhar do escritório. Certo. E quanto aos processos digitais, você notou alguma perda quanto à questão da sustentação oral, quanto à questão desse contato humano? Sim, foram muitas as vantagens, mas a gente teve algumas desvantagens. Dentre elas, o contato humano entre o servidor e a parte. Porque a gente sabe que os processos, apesar de alguns serem parecidos, né, de haver muita similaridade, eles não são iguais. Então, esse afastamento do servidor, do juiz para a parte, acabou enfraquecendo um pouco essa proximidade e, querendo ou não, a gente tem hoje algumas decisões frias e outras até injustas. Certo. Então, me chamo Jéssica, sou acadêmica de Direito da Unisul, no 6º período. O que você acha que mudou na estratégia do direito com relação a prazos e preparação de peças? Então, eu acredito que a tecnologia ela trouxe um avanço muito bom para a parte da advocacia, né? Hoje em dia a gente consegue automatizar escritório, né? Organizar processos por meio de sistema e, querendo ou não, isso facilita no controle de prazos. E também, hoje em dia, existe banco de petição, existe sistema que auxilia na elaboração de petição, e isso trouxe bastante facilidade para a advocacia. O processo eletrônico tornou a justiça mais rápida? Olha, eu acredito que sim. Eu lembro que na época, quando o processo era físico, o juiz ele emitia uma decisão, ele assinava, ia para o servidor fazia juntada no processo, e aí depois ia para a publicação, isso levava dias. O advogado também. Ele levava a petição no fórum, ele ia no setor de distribuição, o setor fazia juntada, encaminhava para o gabinete, isso demorava muito, essa parte burocrática. Hoje em dia não. Hoje em dia o juiz lança decisão no processo, a gente tem acesso. Eu junto uma petição no processo e os juízes e servidores já estão cientes do que foi juntado. Bom dia, meu nome é Natália, eu sou estudante da Unisul no 5º período. Bom, eu queria saber, doutor, para você, qual é a maior diferença entre a era digital e a era analógica? Olha, eu acho que eu posso resumir isso em questão de praticidade, né? Como eu havia comentado antes, o processo digital ele trouxe uma facilidade para a gente manusear com o processo, a gente lidar com audiências virtuais e, querendo ou não, isso facilita muito tanto para o servidor do direito como para o advogado. E qual você acredita ser a habilidade tecnológica imprescindível para os novos operadores do direito? Olha, adaptabilidade é o mais importante, não só na parte tecnológica, como na parte de trabalho em si. A gente precisa se aperfeiçoar dia a dia, porque o mundo está em desenvolvimento, então a gente precisa acompanhar esse fluxo. Muito obrigada. Né?